Nós mulheres temos menos liberdade pela própria condição da vida. Até hoje, nós mulheres temos medo de andar sozinhas, temos medo de estar em pontos de ônibus. Os nossos corpos não são corpos livres. Eu sou a professora Elaine Pimentel, sou professora da Faculdade de Direito de Alagoas, aqui da Universidade Federal de Alagoas. Atualmente estou na direção da faculdade já há 6 anos e meio. Sou pesquisadora com dedicação exclusiva, professora com dedicação exclusiva e pesquisadora. Então, desenvolvo pesquisas no campo das ciências criminais. As minhas disciplinas são Direito Penitenciário e Execução Penal, Criminologia, Antropologia Jurídica. Na graduação, mestrado Criminologia e também Metodologia da Pesquisa Sociojurídica. Então, me identifico, sou feminista, defendo os direitos das mulheres, tenho uma longa caminhada de estudos de gênero com viés feminista, trabalho a partir de epistemologias feministas e pesquiso no campo das ciências criminais a partir dessas epistemologias. Então, no Carmin Feminismo Jurídico, as minhas pesquisas vão nesse sentido, e também no NEB, embora as minhas pesquisas não sejam especificamente ou exclusivamente sobre gênero. No que diz respeito à segurança pública, sistema de justiça criminal, ciências criminais como um todo, eu pesquiso em todas as áreas. A universidade é um espaço muito aberto e talvez o espaço mais privilegiado para que as diferenças de gênero sejam enfrentadas, né? É claro que a sociedade ainda é muito marcada por essas diferenças de gênero, isso se expressa em todos os espaços, desde a vivência doméstica até os espaços de trabalho e os espaços de poder. Então, no campo do direito, isso é muito evidente. Poucas mulheres ocupam espaços mais elevados de poder e muitas mulheres ocupam os espaços de administração da justiça. Então há ali uma divisão mesmo que não é proposital, mas ela é resultante da estrutura social, que é uma estrutura que privilegia a condição masculina como uma condição de ocupação do espaço do poder. Na universidade, cada unidade acadêmica tem suas características, mas evidentemente que a gente tem identidades diferenciadas. A nossa faculdade de Direito é uma faculdade que tem uma maciça maioria de homens historicamente, sempre um número muito maior de homens e um número muito menor de mulheres como professoras. Então, atualmente, nós temos 7 mulheres para um universo de 40 homens, então há uma diferença muito grande. E ocupar esses espaços significa inspirar as novas gerações para que também se sintam aptas a ocupar esses espaços. Existem desafios como a sobrecarga, a dupla jornada, as mulheres, em sua maioria, são mães, e precisam se dividir entre o trabalho acadêmico e a maternidade. Isso tem uma implicação social muito evidente, e também o reconhecimento, mas em algumas áreas isso já vem mudando de algumas décadas para cá. Então, a universidade, eu penso que já é um locus assim privilegiado de ultrapassar essas desigualdades de gênero que estão na sociedade. Bom, quando a gente vai para a vida pessoal, tem toda uma história de vida, Eu tenho várias brincadeiras. Eu tenho só um irmão mais velho, e que algumas coisas ele conseguia por ser menino e eu não conseguia por ser menina, como, por exemplo, sair sozinha, andar de bicicleta pelo bairro. Os meus pais tinham muito mais medo comigo do que com ele. E eu já fui percebendo que isso era pela condição de ser menina. Não, para menina é mais perigoso. Então, isso é uma coisa muito simples, mas que nos coloca no lugar de identidade e que nós mulheres temos menos liberdade pela própria condição da vida. Até hoje, nós mulheres temos medo de andar sozinhas, temos medo de estar em pontos de ônibus. Os nossos corpos não são corpos livres, são corpos que são sempre perseguidos, inclusive analisados, são corpos medidos. Então a gente tem que estar
dentro de um padrão, a gente tem que estar em certo lugar. Se o crime sexual acontece, mas o que é que ela fez, qual era a roupa que ela usava. Então, no campo das ciências criminais, a gente estuda muito isso a partir das perspectivas feministas, de como nós, mulheres, temos um lugar social e que estamos mais vulneráveis a certas vitimizações, né? Então, essa experiência pessoal de ser mulher me coloca como uma observadora, eu diria, privilegiada, porque eu me vejo a partir desse lugar e consigo entender as diferenças de gênero que vão aparecer no processo judicial, por exemplo, seja num divórcio, uma separação litigiosa, quando vai se discutir guarda de filhos, quando vai se discutir a divisão de bens, alimentos provisionais, enfim, seja no campo das ciências criminais, quando uma mulher é vítima de um delito, por violência doméstica, uma violência estrutural, quando ela é ré num processo, responde ao processo, cumpre uma pena dentro da prisão. Então, eu penso que isso nos coloca naquilo que Sandra Harding entende por epistemologias feministas como ponto de vista feminista, que é olhar a realidade social a partir de um certo ponto de vista. E esse ponto de vista tende a ser mais aproximado da realidade quando os sujeitos que observam vivenciam essa realidade, direto ou indiretamente. Então, eu não vivencio violência, mas eu consigo observar a violência a partir da perspectiva das mulheres por ser mulher. Então, eu penso que tem uma aproximação interessante. O direito tem um papel fundamental. Historicamente, o direito já permitiu que muitas violações à dignidade acontecessem. A escravidão é uma delas. Quando você pensa que a escravidão já era prevista na lei e tinha toda a chancela da estrutura do direito e das estruturas de poder, a gente percebe que o direito nem sempre esteve no lado bom da história. Então, o que temos hoje em termos de legislação, que nos proporciona a igualdade entre homens e mulheres, direitos e obrigações, que faz o enfrentamento constitucional do racismo, que os tribunais vêm se posicionando em perspectivas de enfrentamento a esse tipo de prática na contemporaneidade, nós percebemos que nós já temos hoje a estrutura normativa suficiente para fazer esse enfrentamento. Então, o direito é um papel fundamental, mas o grande desafio é a cultura social, é como as pessoas devem se posicionar e atuar no sentido de não violar a dignidade de outras pessoas pelo racismo, pelo sexismo, pela desigualdade por si só. E aí é um desafio cultural que talvez seja muito maior do que o desafio do direito. O direito tem os mecanismos, aplica a punição, mas as práticas continuam a se reproduzir em sociedade. Então, é uma questão jurídica ou uma questão cultural? E eu entendo que é uma questão cultural. Esse é um desafio maior. A universidade tem um papel fundamental, né? Assim, a formação na universidade proporciona o ensino, a pesquisa, a extensão, o contato com a realidade social, a escuta da comunidade, a aproximação da comunidade para o nosso campo científico, para que a ciência não seja afastada, né, distante da realidade. Então, a formação na universidade tem esse lugar, né, esse papel fundamental. No campo do direito, isso é muito importante quando a gente estuda em disciplinas propedêuticas, a filosofia, a sociologia jurídica, a ciência política, a antropologia jurídica, a própria psicologia. Então, são caminhos necessários para a gente aproximar a realidade das pessoas ao campo do direito e as estruturas de poder, que são as estruturas que vão decidir a vida das pessoas. Então, isso tem um papel fundamental. As políticas públicas são caminhos importantíssimos para as estruturas de governo, né? Então, é a partir delas que a estrutura de governo, o poder ali instituído, pode trabalhar para minimizar os efeitos sociais do racismo, do sexismo e da desigualdade. Dentro da estrutura capitalista, a gente vai ter sempre desigualdade social, que tende a ser minimizada a partir dessas políticas públicas. Então, por exemplo,
o acesso à saúde, né? Então, como fortalecer o SUS para ter esse acesso à saúde a todas as pessoas? A segurança pública, como garantir segurança a todas as pessoas, já que essas pessoas não podem se proteger a partir de estruturas mais eficazes de proteção quanto à segurança de moradia, etc, etc. A segurança das vias públicas, dos espaços públicos, questões que dizem respeito à inclusão social, todas elas favorecem para que desigualdade, sexismo e racismo venham a ser minimizados. Isso sem falar, evidentemente, no que é a base, que são os processos educativos, que também são políticas públicas de educação. Garantir que esses debates aconteçam desde a mais tenra idade nos processos educativos, para que a igualdade seja efetivamente uma realidade na vivência das pessoas. Porque a gente não pode esperar que o Estado apenas venha a punir o que aconteceu. A gente tem que trabalhar para que essas violações não aconteçam. E isso as políticas públicas têm um papel fundamental. A questão do sistema penitenciário, ela é complexa porque ela não começa no sistema penitenciário, ela começa na sociedade. Então, o sistema penitenciário é uma subcultura que deriva do que é a estrutura social. Então, o sistema penitenciário não se alimenta por si só. Ele é alimentado pela política de segurança pública, por exemplo. Então, o que enfrentar em termos de crime e como enfrentar? Enquanto as forças de segurança pública se dedicarem mais fortemente a chegar em comunidades periféricas, em favelas, a população carcerária vai ser majoritariamente essa com esse perfil. É isso que nas criminologias nós chamamos de seletividade penal. É você selecionar quais são os grupos ditos perigosos. A periculosidade está em quem, né? Então, por isso que a comunidade é basicamente formada por pessoas pobres, periféricas, que no Brasil, por uma terrível herança histórica da escravidão, vai coincidir com pessoas negras. Então, o racismo vai estar em todas as classes, mas ele vai preponderantemente alimentar o sistema penal. A condição das mulheres, numericamente, é bem menor, de um número bem menor, mas proporcionalmente cresce muito mais no Brasil. E isso muito fortemente é uma consequência da política de drogas. Então, como buscar mecanismos para que essa política de drogas seja revista, né? Então, a gente tem vários fatores para pensar a condição racial e de gênero no sistema penal e temos muita literatura, produção acadêmica, científica de qualidade sendo produzida para pensar esses elementos, né? A própria Angela Davis, que viveu nos Estados Unidos a experiência do aprisionamento, ela fala sobre essa condição racial, né? Os estudos antirracistas como um todo, no Brasil as mulheres têm um papel fundamental. Lélia Gonzalez, a Sueli Carneiro, a Juliana Borges, que é uma jovem pesquisadora de São Paulo. A gente tem os homens também contribuindo muito, a Dias Nascimento e outros tantos, que são bases para pensar uma estrutura antirracista. Mas o sistema prisional não está dissociado disso, da estrutura social. No campo das ciências criminais, a gente vai ter, no mundo inteiro, a observação do fenômeno de encarceramento em massa. Nunca se prendeu tanto no Brasil e no mundo. Então, a gente vai ter autores e autoras em todos os espaços, na Europa, nos Estados Unidos, no Sul Global, na África, com a produção interessantíssima acadêmica sobre isso, que inclusive tem mais proximidade da realidade social com a América do Sul, portanto com o Brasil, do que a Europa. E a gente estuda muito mais os europeus do que os africanos, mas eles estão produzindo muita coisa boa, importante, interessante sobre o sistema carcerário. Então a gente precisa pensar esses elementos a partir da realidade local. Primeiro conselho que eu daria é: aproveite o tempo que está na universidade. Esse tempo na universidade é um tempo que passa muito rápido. Alguns cursos são de 4 anos, outros de 5, outros de 6. Aproveite esse tempo como um tempo fértil de conhecer, ampliar os horizontes, dialogar com as diferenças. Muitos estudantes chegam à universidade
e só conhece a realidade da sua determinada classe social, da sua vivência. Então, dialogar, trocar conhecimentos, experiências com outras áreas, com outros campos, com outras pessoas, com a comunidade em geral. E aí a gente tem não só a experiência do ensino, que já traz muitas questões interessantes, mas a pesquisa e, sobretudo, a extensão universitária, que são campos, né, dentro dessa estrutura indissociável, né, de ensino, pesquisa e extensão dentro do ensino superior, que proporcionam essa vivência plena. Mas é preciso que os estudantes busquem esses caminhos. É claro que agora a gente está vivendo a curricularização da extensão, que é maravilhoso. Mas, para além das atividades curriculares, outras experiências que permitam conhecer comunidades, visitar os espaços, ouvir das pessoas o que é aquela vivência, pessoas que atuam em escolas públicas, com pesquisas e extensões na escola pública, ou em comunidades de favelas, enfim, movimentos sociais. Eu acho que isso é muito importante, essa aproximação, para que haja uma compreensão mais ampla do que é essa grande pluralidade que é a sociedade. Bom, esse legado, ele resulta de uma caminhada longa de amadurecimento, né? Então é muito bom quando a gente produz academicamente e percebe que o diálogo acadêmico, a produção, o escrito, os eventos, os projetos proporcionam um repensar de certas práticas sociais. Então o que eu espero é que no campo do direito haja uma ampliação que proporcione a mulheres, às estudantes, aos estudantes, à comunidade LGBT, uma maior liberdade e amplitude para abordar academicamente esses temas, já que historicamente também são temas silenciados pela própria estrutura social. Então, que mais pessoas tenham a possibilidade de trazer temas que enfrentem aspectos pouco conhecidos dessas vivências de pessoas que passam pelas opressões do racismo, do sexismo e da desigualdade social.